Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Então, eu recebi a resposta lá do canal ID, do canal Vem o Teu Reino, Pedro e Igor, eles mandaram a resposta pelo Grayson. Infelizmente não vai rolar live, eles não quiseram, mesmo eu falando daquela maneira no vídeo, né? Que iria ser educado, cada um iria ter um tempo, poderia ser os dois contra mim. É o que eles propõem para outras pessoas, né? Eles fizeram o mesmo com o canal do Israel e do Thiago Tis. Mas eles não quiseram, né? Se tem tanta certeza do que pregam e tinha a oportunidade de me refutar ao vivo, por que não fizeram? Estranho, né? Vamos lá então, vou mostrar um pedacinho para vocês. Nós também não pregamos, Igor, que Deus decretou quem vai ser eleito, quem não vai ser eleito, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Não. A pessoa que é eleita, ela não vai ser salva de imediato. Não existe isso. É isso aí, a gente não fala isso. Deus fez um decreto lá e nesse decreto ele já determinou quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. A gente não fala isso. Mentira. Nós nunca ensinamos isso. Isso aqui é unânime aqui. Ok. Eu já tinha falado isso para vocês no vídeo anterior. Então, primeiro, eles colocaram uma palavra na minha boca ou na boca de qualquer pessoa que contraria eles. No caso, foi só eu. Não tem quem contrariou eles. Não tem quem gravou vídeo. Isso é muito recente agora. E estão falando de mim, né? E aí a estratégia é essa. Eu coloco uma palavra mentirosa na tua boca para aparentar para os ouvintes que está acontecendo uma injustiça contra mim. E aí eu refuto a mentira que eu coloquei na tua boca. O que se chama isso? Falso testemunho. Porque eu não disse nos primeiros vídeos que eu gravei, aliás, um só, né? Eu não disse em nenhum momento que eles estavam pregando a mesma predestinação de João Calvino. Eu falei várias vezes e fiz a distinção, que João Calvino prega uma predestinação mais raiz, mais horrorosa, né? Que a pessoa não perde a salvação e Deus decreta pessoas para morrerem, etc. E falei que eles estão pregando o calvinismo moderno. O Pedro aí desconversou tudo e fez essa injustiça. Isso também se chama falso testemunho. Eu não teria coragem de fazer isso com ninguém, ainda mais sendo pastor. Bom, isso tá claro, né? Vocês viram meu vídeo, viram as palavras dele, e é essa a estratégia que eles estão usando agora para se defender. Outro ponto nessa live. Antes eu dizia que eles não pregavam o mesmo calvinismo que João Calvino. Mas agora eu digo que eles pregam quase o mesmo. E que sim, na mensagem deles, Deus decretou algumas pessoas antes da fundação do mundo para morrerem, e outras, elas iriam morrer, mas Deus impediu. E outras, Deus poderia impedir, mas não impediu. Ou seja, não tem a ver mais com o livre-arbítrio. Isso vai estar na palavra deles, nas frases deles, e vocês vão ver isso claramente. Ou seja, é muito mais podre do que eu imaginava. É numa proporção bem menor do que o calvinismo raiz. É bem mais mascarada e tem todo aquele floreamento de coisas proféticas para ludibriar o povo. Mas vocês vão ver, na fala de um e na fala de outro, quando você faz a conta, sem distorcer palavra, sem jogar falso testemunho, a conta é essa. Eles que não perceberam, porque eles estão com sede de provar que eles estão certos. Eles não estão querendo ouvir em nenhum momento. Essa live foi feita só para eles se defenderem. Em nenhum momento eles defenderam a palavra, em nenhum momento eles fizeram jus aos apóstolos, eles estão se defendendo. O que importa é que eu cresça e que os apóstolos diminuam. Quer ver qual é a prova disso? Vou dar mais um play aqui. Eu estou olhando os pontos aqui porque eu não posso ficar rolando o vídeo o tempo todo, não vai lá saber, né, o que esse povo vai fazer, embora eles me deram autoridade para fazer, né? Mas tem um ponto aqui que eu vou rolar para vocês, eu vou ver se é agora, senão eu passo. Unânime. A gente fala que Deus elegeu de antemão porque nos amou primeiro, e em amor, por esse amor que ele nos amou, ele nos elegeu e nos entregou nas mãos a predestinação, um propósito, ser igual a Jesus. Aí, tá vendo? Nos amou primeiro. Não amou os judeus restantes, mas nos amou primeiro. Que tipo de vanglória é essa? Isso é acepção de pessoas, mas aqui na fala dele ainda tá bonito. O negócio vai ficar mais feio. Eu vou adiantar aqui o ponto exato pra gente. Tá aí, 2, 36, 20, o tempo da live. Vocês vão assistir a live inteira, tá bom? Assiste tudo. Aí não vai ter como falar que eu recortei e que eu coloquei uma palavra mentirosa na boca deles, que eu distorci, porque eu detesto isso. Eu não preciso disso.
Eu preciso refutar a mentira e não inventar uma mentira para refutar ela. Eu não gosto de inventar espantalhos. Vamos lá. É isso aí. Cadê o calvinismo? A eleição não O Pedro acabou de perguntar, cadê o calvinismo, certo? Olha o que o Igor vai falar. tem a ver com quem é bonzinho e quem não é bonzinho, quem Deus viu que ia ser fiel, A eleição o não é por isso, potencial, né? O potencial, não. Você imagina? Ok. O Igor acabou de falar que a eleição não tem a ver com quem é bonzinho, não tem Parece bonito, né? É a mesma fala do Augusto Nicodemos. Hernandes Dias Lopes, faltou os dois aí na live. Poderia tirar os dois de baixo aí e colocar o Augusto Nicodemos e o Hernandes Dias Lopes, que ia dar certinho. Enquanto o Igor falava, enquanto o Igor contraria o Pedro, não o Pedro da live, o apóstolo Pedro, enquanto o Igor contraria Paulo, vê a expressão do Pedro. Olha como ele está inconformado com quem fala que a eleição é na base do que Deus previa, é na base do que Deus via na nossa fé, no nosso amor para com ele. Isso tem a ver, é intrínseco, é ligado, ninguém pode desligar isso, mas o Pedro, prevendo que alguém vai falar isso, está inconformado, olha a face do Pedro enquanto o Igor fala. E com quem é bonzinho e quem não é bonzinho, quem Deus viu que ia ser fiel, o eleição não é por isso, potencial, né? O potencial, não. Olha aí. Você imagina? Deus elegeu Judas. Oh, Judas. Eles nunca falaram de Judas, mas agora Judas se tornou um apóstolo especial para eles. Irmãos, eu vou pular essa parte de Judas, que ela é ridícula e perde tempo. Eu vou direto para a parte em que eles contrariam a palavra de Deus, e eles não fazem isso só aqui. Eles fazem isso vez após vez. Inclusive, tem um comentário aqui embaixo que uma pessoa faz uma pergunta nada a ver para o Pedro, e o Pedro vai e responde dessa maneira. É uma pergunta nada a ver, e no lugar do Pedro falar, olha, essa pergunta não tem nada a ver, cara, assiste a live, faz uma pergunta recorrente à live. Realmente não tem nada a ver, mas olha a resposta do Pedro. Eu vou ler aqui para vocês, que vai ser a mesma coisa que o Igor vai falar. Ou seja, influenciado, facilmente influenciado, entendeu? O Pedro era bom, ele se corrompeu com a influência do Igor, que recebeu a influência do Damásio e dos pastores calvinistas modernos. Fato. Olha só, a resposta do Pedro aqui embaixo. Não falta nada, irmão. Sabemos muito bem que existem duas descendências, o da mulher e o da serpente. E isso não muda nada do que foi ensinado aqui. Ou seja, realmente a pergunta do cara não tem nada a ver, né? Porque ser descendente da serpente são consequências das más obras feitas no decorrer da vida, e a eleição é muito antes de haver qualquer obra. Aqui eles vão começar a distorcer as falas de Paulo de Romanos 9, ou seja, seguindo os passos do Augusto Nicodemos e do Hernandes Dias Lopes e do calvinismo. E embaixo, olha só, a eleição é graça. Ou seja, é pela graça. Ele só escreveu errado aqui, mas eles falam na live. É pela graça. E não é pelo que corre e nem pelo que se dá. Aqui você vê a corrupção total deles. Porque eles pegaram um texto da carta de Paulo aos Romanos 9, que Paulo pegou lá da lei de Moisés, e que Moisés ouviu de Deus. Ou seja, houve um contexto para que Deus falasse para Moisés, Moisés, eu vou endurecer quem eu quero, e ter misericórdia de quem me apraz. Eu não vou contar toda a história aqui, porque ela é longa, eu conto no outro vídeo, é muito fácil de entender. E aí Deus atendeu o pedido de Moisés e não destruiu o povo por causa daquele momento. Mas Deus alerta Moisés. E esse evento vai se repetir no futuro, e de fato Deus vai mostrar que o que ele falou para Moisés era verdadeiro. Moisés, eu sou justo, eu estou parafraseando as frases de Deus. Moisés, eu sou justo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho misericórdia de quem eu quero e endureço quem me apraz. O endurecimento da parte de Deus, todos sabem, não é conforme o calvinismo apresenta, mas é conforme o homem se rebela contra Deus. Então o homem quer tirar braço de força com Deus? Tá bom. Deus endurece o coração do homem e usa a soberba do homem para ele continuar teimando. Deus não fez o homem teimar, é ele que quer teimar. Então Deus mostra para revelar para os céus e para a terra que ele quer e o homem não quer. E o homem insiste em teimar. Então Deus falou para Moisés, Moisés, você alcançou graça aos meus olhos, então eu vou te ouvir. Mas saiba que eu tenho misericórdia de quem eu quero e endureço quem me apraz. No futuro, aconteceu o mesmo evento com Jeremias, e Jeremias querendo imitar Moisés,
estava intercedendo pelo povo, por um povo que não queria ouvir Deus de maneira nenhuma, mata profeta, queima a criança no fogo, pega a mulher do próximo, se prostitui, corrompe a lei, escraviza o povo, tudo, não houve nada, tudo errado, sacrifica animal imundo, vende coisas, faz comércio. Deus falou, Jeremias, na terceira vez, Jeremias, ainda que Moisés e Samuel estivessem aqui, eu não iria ouvir. Eu retirei a misericórdia desse povo, se afasta. Quem é para espada, quem é para morte, quem é para cativeiro, cativeiro, e quem é para fome, fome. Talvez não nessa sequência, mas Deus fala isso. E aí? Deus falou para Moisés e confirmou com Jeremias. E Deus falou para Jeremias, Jeremias, você é um intercessor, mas ainda que tivessem 2 dos bons aqui, eu não iria ouvir. Eu ouvi Moisés uma vez, agora eu não vou ouvir mais. Ou seja, todo esse contexto não tem nada a ver com o que eles estão falando na live, porque eles estão dando a entender que quando Paulo disse, não depende de quem quer e de quem corre, é que Deus pode eleger uns para ser sacerdote e outros não. Não tem nada a ver, esse assunto nem está em Romanos. Claro que Paulo está falando de um sacerdote, do sacerdócio em Romanos, mas Paulo não está querendo explicar isso para eles em Romanos 9. Então, olha só, tirou, roubou, usurpou as frases de Paulo para se defender. E como o Igor falou, o Igor disse, eleição não tem nada a ver com o que Deus previa, se era bom, se era ruim, e é graça. E o Pedro repetiu aqui no comentário, que está assinalado para vocês, eleição não tem nada a ver com obras, nem pelo que quer, nem pelo que corre, sim por graça. E aí a complicação que eles criaram, e é grande, é essa. Eu já falei no vídeo anterior, mas vou repetir para ficar dentro desse contexto. Eles inventaram agora, em 2024 ou em 2023, se o Igor inventou antes, ou melhor, se ele aprendeu antes com Damásio, que inventou no século XXI, isso estava meio que oculto, agora que está sendo disseminado. Só que Satanás é estratégico, né? Ele colocou uma praga dessa junto com coisa pura, com as 2 casas, com as 7 festas, com a visão do templo de Ezequiel, o reino milenar. Meteu essa praga junto aí, quer espalhar isso para dentro das igrejas. E olha como é uma praga. Eles dizem que você foi eleito por graça. Não tem nada a ver com o que Deus antevê. Não é por ser bom, por ser mal. Mesma falácia calvinista. Mas para você confirmar essa eleição, precisa de obras. Precisa de guardar os mandamentos. E tem mais. Se você não confirmar, você vai para o lago de fogo. Não tem meio termo aí. Por que não tem? Porque eles inventaram que não tem. Eles falaram, tem que confirmar. E confirma como? Por obras. Mas Deus não me elegeu por obras. Foi por graça. E por que eu tenho que confirmar por obras? Porque é assim. O Damásio prega assim, eu prego assim, vai ser assim a partir de agora. Aí a gente pergunta, Deus não anteviu as coisas e na base do que ele antevê, da sua presciência, ele não faz a eleição? Não, isso não tem nada a ver. E por que não tem nada a ver? Então, isso já é uma desgraça, porque é refutar descaradamente o que está escrito, que eu vou mostrar para vocês já já. Então, eu fui eleito por graça porque Deus me amou e eu vou pregar para um povo aonde está o lugar da terra dele, o lugar chamado de Terra Santa, o povo que tem promessa. Vou pregar para eles que eles foram predestinados antes da fundação do mundo para serem rebaixados. Isso é graça ainda. Sabe o que eles falaram na live? Eles falaram na live toda, eu não vou pôr o ponto do vídeo agora, porque eu vou fazer em outro vídeo, mas eu já vou citar, já vou adiantar e vocês vão ver isso no vídeo. Eles falaram assim, que quando Deus não elegeu os judeus restantes para serem sacerdotes, foi misericórdia de Deus. E olha a astúcia. Olha como Satanás é pilantra, sagaz, mas, na verdade, irmãos, Satanás é pilantra porque ele sabe que essa doutrina iria ser desmascarada e que tem gente com condições para desmascarar ela. Então Satanás ele quer dividir, quer envergonhar. Ele armou um plano para envergonhar os dois. E os dois caíram como pato nesse plano. Por isso que ele é sagaz. Você acha que eu estou fazendo esse vídeo feliz? Eu queria estar fazendo live com eles. Para dar prosseguimento nas revelações. Tem um monte embutido aqui. Aliás, eu tinha agendado live com o Pedro já.
dando os temas para ele. Já tinha feito tudo isso, graças a Deus, Deus me livrou, mas eles estão sendo envergonhados. E todos os que acreditam nele serão envergonhados. Porque veja bem, eles disseram que quando Deus não escolheu os judeus para serem reis e sacerdotes, foi misericórdia do Senhor. O Igor que falou isso. E por que foi misericórdia? Presta atenção. Porque se Deus tivesse escolhido eles para serem reis e sacerdotes, eles teriam rejeitado. O Igor não sabe de nada. O Igor está com mais presciência do que o próprio Deus. Eles teriam rejeitado e teriam ido para o lago de fogo, já que quem não atende o chamado não tem nenhum nível, não fica como nação restante, não tem como ser julgado lá no grande trono branco para poder entrar na eternidade, conforme as obras. Não atendeu o chamado, esse nível aqui, que eu não sei qual que é, vai para o lago de fogo. Agora, para as nações, Deus vai ter menos rigor. Até parece que é bíblico, né? Porque tem essa palavra na Bíblia, só que há as misturas. Então, um eleito chamado não atendeu o chamado, eu não sei qual é, atendeu até onde, o que é? Ele tem que estar perfeito na estatura do quê? Não atendeu no quê? Porque tem muitas pessoas que morrem todos os dias. Eu quase morri no acidente de avião, eu já conhecia Jesus, eu tinha uma Bíblia dentro da minha mala no avião. Então, se eu tivesse morrido ali, e qual era o meu fim? Eu ia para o lago de fogo porque eu não atendi o chamado? Eu estava ainda em briga com a minha mãe, eu tinha problemas com a pornografia, e isso perdurou muito tempo na minha vida. E se eu morresse antes? Tem pessoas que morrem e não resolveram os seus problemas, não perdoou a outra pessoa. Será que eu vou catar aquela palavra de Jesus e falou, não perdoou, meu pai não perdoa também? E aí vai para o lago de fogo? Então, toda essa confusão foi criada por eles, né? Mas o pior está aqui. Como eles meteram uma escravidão em cima dos judeus, que não foi o Deus que colocou, porque Deus vai revelar para os judeus e vai mostrar para eles o porquê que eles foram rebaixados. O porquê que Zadok está acima dos levitas, os sacerdotes são superiores aos levitas. O porquê que os levitas são superiores às tribos. O porquê que as tribos são superiores às nações restantes. Deus vai revelar a sua justiça. É tudo conforme obras e tudo baseado no que Deus antevê. Deus vai revelar isso para todos e ainda vai falar para Israel. Por isso, porque vocês pecaram, porque vocês fizeram isso, que vocês foram rebaixados. E porque vocês deixaram de fazer isso, vocês foram rebaixados. Para a igreja também. Porque vocês fizeram isso, vocês foram glorificados. E porque deixaram de fazer isso, foram glorificados. Essa é a justiça que Jesus fala lá no Apocalipse 22. Continue o sujo, se sujando mais, continue o impuro, sendo mais impuro, o santo, fique mais santo, o justo se justifique mais ainda, eis que venho, e o galardão está comigo para dar a cada um, não segundo a sua eleição, segundo as suas obras. Então, como eles, Pedro e Igor, Damásio não, porque ele não liga para o templo de Ezequiel, como Pedro e Igor rebaixaram os judeus a um nível inferior a eles, você viu o que Pedro falou, né? Ele nos amou e em amor nos predestinou para ser semelhante a Jesus. E os outros? Não é que eles rejeitaram, estão chorando como por um filho unigênito e envergonhados porque rejeitaram. Não, a choro ali é outra coisa. É porque Deus não deu oportunidade para eles. E para eles suavizar isso, para eles atenuar, eles falam que foi misericórdia. Porque Deus, se tivesse chamado eles para o sacerdócio eterno, eles teriam rejeitado, então teriam todos ido para o lago de fogo. Mas na mesma live, eles disseram que muitos dos gentios e muitos dos judeus também, que foram chamados, irão apostatar e serão condenados lá no grande trono branco. Que todo filho que não atendeu o chamado vai ser condenado. Então assim, você tem um Deus calvinista aí. Você tem um Deus que se deixasse os judeus que restaram usar do seu livre-arbítrio para rejeitar o sacerdócio eterno, eles iriam para o lago de fogo. Então Deus impediu eles de tomarem essa decisão de livre-arbítrio. Milhares de judeus Deus impediu. Eles iriam para o lago de fogo com o seu livre-arbítrio, mas Deus retirou isso e deu uma segunda opção para eles. E outros que Deus sabia que iria rejeitar, Deus não impediu de eles rejeitarem e ir para o lago de fogo. Deus deixou. Logo, é uma predestinação calvinista. Ok, vocês ouviram as minhas palavras,
Agora eu quero que vocês ouçam as palavras deles na live. Eu vou fazer vídeo curto, eu vou voltar com esse mesmo argumento. Então eu estava sendo bonzinho demais quando eu estava falando que o calvinismo que eles estavam pregando era muito mascarado, sabe? Que foi muito atualizado. Na verdade não foi muito não. Aí você tem um Deus que decretou pessoas para o lago de fogo e o mesmo Deus que decretou pessoas para a vida, retirando o poder de escolha de algumas e deixando outras usarem o seu poder de escolha para ir para o fogo. Frases do Pedro e do Igor. Está provado. Ou seja, eles escolheram ser envergonhados. Não foi o que Deus quis, não era o que eu quero, mas foi o que eles quis. E graças ao Damásio. Ah, eu falei coisa mentirosa? Falei coisa errada? Pode usar o meu vídeo aqui o tempo que quiser. Eu não vou dar strike. Eu não sou esse tipo de cristão. Eu não vou lá e falar para o YouTube derrubar. Pode usar quanto tempo quiser do meu vídeo. Prove que eu estou errado. Não quiseram vir comigo na live por quê? Porque eu ia falar isso ao vivo. Então, para provar que eles não estão nem aí com as palavras dos apóstolos, aparentam estar, mas não estão, olha o que Pedro disse sobre a eleição. E aqui nós já vamos finalizar, tá, irmãos? Só mais 1 ou 2 textos e aí a gente finaliza. 1 Pedro, logo nos versos 1 e 2, quando Pedro vai introduzir a carta, olha o que Pedro diz. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, aí ele cita os pontos aqui, e no verso 2 ele diz, eleitos segundo, que é conforme, a presciência de Deus. Logo, é como Deus antevê, sim. Presciência é conhecimento antecipado. Se Pedro pensasse como Igor, o Pedro, o apóstolo, pensasse como Igor, Pedro iria falar eleitos segundo a predestinação, ou predestinado segundo um amor ultra secreto meu. Não, é eleitos segundo a presciência. Eles usaram Jacó e Esaú lá, Pedro, ele falou de Jacó e Esaú, logo após o Igor ter falado, é que eu cortei, né? Não deixei o Pedro falar porque eu falei. Mas ele falou de Jacó e Esaú e falou, não tem nada a ver com obra. Foi antes da fundação do mundo o negócio. Ué, tá tomando aula com Augusto Nicodemos também? Porque Paulo fala, os dois eram gêmeos nascidos, não tinham feito nem o bem nem o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, aquele que chama, ficasse firme. Ou seja, Paulo não está falando que Deus não vê as obras dos homens. Paulo está falando que Deus não precisa esperar eles nascerem, para o seu propósito já está escrito de antemão. De fato, já estava escrito por Abraão. Antes de nascer, Deus já falou o que ia acontecer, não porque Deus não liga para as obras, é porque ele fala antes de acontecer. Como assim foi antes da fundação do mundo? E ainda o Pedro nem pensou, nem parou para pensar, porque eles falaram que não é por obras, não é por escolha a eleição. Mas logo em seguida Pedro vai e fala que Deus deu a eleição para Esaú e Esaú não quis. Daí passou para Jacó, mas que maluquice é essa, gente? Até complica para eu explicar, porque eu falo uma coisa e 2 minutos depois eu me contrario. Foi antes da fundação do mundo, não foi por obras, então como que Deus vai dar para Esaú escolher? Esaú tinha escolha e rejeitou? Peraí, para Esaú vale e para a igreja não? Como é que é um negócio aí? Então o que Paulo está falando ali em Romanos 9, ele está principalmente com a intenção de contrastar as promessas de Deus antes da lei com as coisas que Deus falou depois da lei com Moisés. Ele está contrastando as promessas para Abraão e a sua descendência com a lei de Moisés e as tribos de Israel. Principalmente Paulo está falando isso e querendo destacar, em primeiro lugar, não a soberania de Deus, mas a sua presciência. E claro que aí vai ter a soberania verdadeira. Então aqui, irmãos, está claro. E aí Pedro, ele usa um texto lá em Romanos 8 para falar assim, que a eleição não é por graça, a eleição não é por fé, porque Deus viu, anteviu, porque se não é por obras, então não é por fé também, porque fé sem obras é morta. Não tem como desconectar a fé de obras. Então não é por fé também, né? Não estou distorcendo nada. É por uma graça de um amor que ninguém consegue entender. Pedro falou isso, usou Romanos 8, e ele citou, os que de antemão conheceu, a estes predestinou. Aí chamou,
aí justificou e aí glorificou. Aí ele fala, tá vendo? Conheceu primeiro e depois predestinou. Irmãos, isso é coisa de quem está infectado com doutrina de homem e, pelo amor de Deus, para de comer pão, para de comer carne, vai fazer um jejum. Os que de antemão conheceu, a palavra lá é prognoxis. Vamos ler o texto, vai. Melhor a gente ler o texto. Romanos 8, eu acho que está aqui no 26. 27, 28. Ó, prestem atenção. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Veja bem, porquanto aos que de antemão conheceu. Aí o Pedro, o amiguinho do Igor, falou assim, não é fé, não é obra, não é nada. É um conhecimento amoroso, e que eu estou nele, viu? Os judeus não estão, mas eu estou. E que ninguém pode entender isso. Aí depois, Deus conheceu com amor íntimo, é igual Augusto Nicodemos diz, aí sim predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Aí, no verso 30, diz, e aos que predestinou, esses também chamou, aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Acontece que Paulo aqui está focando nos vencedores, mas tem pessoas, presta atenção nisso, tem pessoas que Deus conheceu, não existe quem Deus não conheceu. O conhecimento aqui é prognosis, é saber antecipadamente cada ser humano que existia na face da terra. E aí, conheceu, presciência, conhecimento prévio. E Pedro fala, eleitos na base da presciência. Pedro e Paulo estão falando a mesma coisa. E aos que predestinou, conheceu e predestinou. Claro, Deus sabe que tinha pessoas que iriam pertencer ao céu, tem pessoas que iriam pertencer à terra, mas na terra tem vários compartimentos. Cada um iria receber conforme o que merece, ou seja, conforme as obras. E tem o compartimento do lago de fogo também. Aí predestinou, porque Deus não vai impedir você de escolher alguma coisa. Por exemplo, falaram que Deus predestinou os judeus restantes para que eles, com seu livre-arbítrio, não escolhessem o sacerdócio eterno e perdesse e fosse para o lago de fogo. Então é melhor ficar restante do que ir para o lago de fogo. Cadê o poder de escolha dos milhares de judeus? Não tem? Deus deixa outros judeus escolherem e esses não? E os judeus lá do tempo de Paulo? Os que atenderam o chamado e depois rejeitaram. Deus sabia que eles iriam rejeitar, mas Deus deixou eles com livre-arbítrio escolher para ser condenado no lago de fogo. E por que os do fim são mais especiais? Que loucura é essa, irmãos? Isso é calvinismo, sim. Você está vendo um Deus que retirou o poder de escolha de milhares de pessoas, não deixando elas ir para o lago de fogo, e outro grupo de milhares de pessoas, judeus e gentios, deixou eles com seus poderes de escolha, escolheu o que Deus sabia que iria escolher para condenar no lago de fogo. Heresia das pesadas. Então, aqui no verso 30, predestinou, também chamou. Os que chamou, a esses também justificou. Mas se Paulo fosse explicar aqui sobre as pessoas que não são vencedoras, ele ia falar, mas não glorificou. Porque tem pessoas que foram justificadas, mas são apóstatas. Por isso que Paulo fala de vencedores aqui nesse capítulo. Tem vencedores, tem perdedores também. Isso daqui é a palavra de Deus. E tem mais, falaram que a eleição é pela graça. Então a graça está intrinsecamente ligada à eleição, certo? Vamos ver o que Paulo fala sobre graça para a igreja. Tito 2, do verso 11 ao 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Será que agora nós vamos converter esse todos em somente eleitos? E olha que Paulo fala todos os homens e logo em seguida vai falar de um povo que Deus separou para si. Por quê? Se Jesus morreu por todos, significa que todos que atendessem o chamado poderiam se tornar reis e sacerdotes, mas tem pessoas que não atendem. E é claro que tem pessoas que não foram chamadas para ser rei e sacerdote. Claro, tem pessoas sim, mas não tem pessoas que Deus impediu.
Elas não foram chamadas porque o evangelho não chegou, não alcançou. Mas não é no caso de que Deus impediu para que elas não fossem para o lago de fogo e aquela porcaria toda calvinista. Mas a graça de Deus se manifestou a todos os homens, que aqui os calvinistas transformam todos em eleitos, educando-nos para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo seu, zeloso de boas obras. Graça aqui manifestada a todos e não somente aos eleitos. Aí eles vão dizer, mas a graça para a nação restante é uma, a graça para os eleitos são outra, a graça para os judeus restantes são outra. Sim, eu concordo com isso. Mas o porquê que está sendo assim? Então, irmãos, por aqui já fica provado, dá para falar mais coisas, dá para ir para o deserto, pensar nas nações que estão lá e nos judeus que estão lá, dá para ir para Jerusalém e pensar no que as duas testemunhas vão estar pregando lá e falar se realmente a porta da graça fechou na última semana. Como é que pode? Justamente quando as duas testemunhas vão pregar como nenhum profeta e apóstolo pregaram, com azeite de ouro, vão fazer obras miraculosas, logo ali Deus vai fechar a porta da graça para ninguém se converter à igreja, só vai ficar restante. Imagina as duas testemunhas com um baita do ministério só para recrutar pessoas para restarem. Claro que não, pessoas vão fazer parte do sacerdócio ali sim. Aí, para não dar o braço a torcer, esse povinho, que é uma serpente, eles falam assim, não, as pessoas já estavam seladas antes, ali foi só para despertar, é como o sono das 10 virgens. Despertou, as pessoas já estavam seladas antes, então as duas testemunhas vieram para despertar. Tá, elas vão despertar as 10 virgens, mas a parábola das 10 virgens não fala do plano todo. Por exemplo, quando Jesus traz os bodes e as ovelhas, na verdade ele coloca todas as nações à sua presença, e separa bodes de ovelha. Jesus está tratando do plano todo ali? Só tem bodes e ovelhas? E ali é o que? A igreja, é a nação restante? Eles sabem que são nação restante. Porque eu ensinei isso para eles e foi uma guerra para convencer isso para eles. Principalmente para o Pedro, quando a gente falava sobre o tempo de Ezequiel. Hoje eles entendem. Tá bom, são nação restante. Mas cadê a igreja? Não está ali na parábola. Cadê judeu restante? Não está. Ou seja, uma parábola não explica todos os eventos. Você vai ter que somar as parábolas. A parábola das 10 virgens não explica tudo o que está acontecendo. Explica uma boa parte, mas não explica tudo. Então, e tem várias parábolas e várias questões que elas vão explicar determinados pontos. Aí eles querem pegar a parábola das 10 virgens para falar que está explicando tudo. Então, o selamento já foi antes e ali só houve um despertamento de quem já estava selado. E quais são os fundamentos disso? Uma leitura pobre de Apocalipse 7, uma leitura ridícula de Apocalipse 8 e tudo uma soma mal feita. E aí, trombeta, essas coisas todas vão para os ares, eles não pensam mais no que estão dizendo, só para, no final das contas, falar que existe a predestinação que eles estão pregando, ou seja, judeus restaram porque foram predestinados antes da fundação do mundo para restar. E isso foi misericórdia do Senhor, porque se o Senhor tivesse chamado eles para serem reis e sacerdotes, eles teriam, com seu poder de escolha, rejeitado e Deus ia ter que jogar tudo num lago de fogo, não ia ter nem judeu restante. Palavra de Igor. Tá provado ou não tá? Isso é calvinismo ou não é? Claro que é. Aí eles falam, mas perde a salvação. Tá, em alguns momentos se perde a salvação, mas nesses momentos, cadê? A pessoa que ia perder a salvação, Deus não deixou, e a outra que Deus sabia que ia perder, deixou perder. João Calvino tá aí, gente. Você não tá vendo aí não? Ó a praga aí. Escolheram isso, né? Mas tudo bem, pode fugir de ser envergonhado ao vivo, mas não vai fugir de ser envergonhado por vídeos. Compartilhe esse vídeo, irmãos. Alerta as pessoas. E você que faz parte do ministério, se você chegou até aqui e ouviu, pensa bem. Você deve seguir ao Senhor e obedecer à palavra e não a homens. Não idolatre pastores. Se eles estiverem falando a verdade, siga. Se eles estiverem alinhados com o Senhor, siga, ajude, colabore.
esteja junto. Mas se não estiver, não esteja. Não convide esse povo para ir na tua igreja. Porque eles estão pervertendo a palavra de Deus, mascarando um calvinismo, e depois que você joga água naquela máscara, é uma grande prostituta ali, é uma Babilônia. Só tinha maquiagem. Olha ali o calvinismo, gente, diante de vocês. Tá vendo? A palavra de Deus te livra de passar vergonha. Vai se meter com o calvinismo? Vai se meter com quem é calvinista? Aí, ó, o resultado é esse. Mas tá bom, irmãos. O recado tá dado, tá? Depois eu vou continuar os vídeos, tem mais coisas que eles falaram. Absurdo após absurdo. Esse é o absurdo do sistema religioso. Aonde eles tocam a mão fica impuro. Esse é o absurdo de pastorado de hoje. E tudo isso graças ao Damásio. Parabéns, esse homem já fazia um estrago quando eu estava lá no Japão. Eu já briguei com pessoas por causa desse homem e hoje ele faz um estrago ainda.